Olha, é um avanço, né? Nós tínhamos aprovado alguns dias atrás a lei orgânica também das polícias civis de todo o Brasil. Então faltava esse complemento das polícias militares e traz diversos avanços que dá uma unificada em tudo que acontece no Brasil, em relação aos regulamentos disciplinares, em relação a algumas garantias que os policiais militares têm que ter. Então foi positivo porque segurança pública se faz com um investimento pesado, né? Custa muito investimento e tem que ser assim. Segurança pública de qualidade demanda muito investimento por parte dos governos, mas também tem que olhar para o lado humano. A tropa precisa ter uma segurança jurídica para trabalhar, porque hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, em função da insegurança jurídica, do que um policial militar pode ou não pode fazer, como é que ele se conduz na ponta da linha, isso tudo gera um desincentivo a ele, porque o policial não tem medo do bandido. Ele tem uma vocação, ele fez um concurso público, entrou para uma corporação para combater o criminoso. Hoje o policial tem medo do capa preta, do juiz, né? Ele está cumprindo o seu papel, ele vai lá recuperar um carro que foi roubado, um lugar conflagrado, ele vai atrás de traficantes, de assassinos, de assaltantes, que são altamente armados e não compram essas armas em lojas, né? E isso tudo, óbvio, ele é um ser humano, ele tem que pensar em fração de segundo. Se ele puxa o gatilho para salvar a própria vida e ele daqui a pouco se vê em função disso, fazendo o seu papel legal, constitucional, sentado nos bancos dos réus, isso gera um desincentivo e, obviamente, isso é favorável aos criminosos. Então essa lei não chega a ser tão profunda, entrar nesses detalhes dessa segurança jurídica específica que eu estou falando, mas traz ali garantias que são importantes para a tropa e para suas famílias, em especial no tocante à parte social também, na parte disciplinar, na parte de liberdade de expressão, já que há um dispositivo também no que foi aprovado, que veda a participação pública, né, até em redes sociais, participação político-partidária dos militares, bombeiros e policiais militares, que eles são vedados de fazer isso usando farda, algum símbolo que identifique como da corporação. Então, no meu ponto de vista, eles podem fazer essas manifestações político-partidárias, são seres humanos, não são subcidadãos, desde que fique bem claro ali que não estão ali falando em nome da instituição e nem cometendo nenhuma infração administrativa em relação ao superior hierárquico, por exemplo, ou então em relação a um subordinado. E eu acho que essa lei traz vários avanços, mas esses são, acredito, os mais importantes. Outro assunto importante aqui no Senado dessa semana está sendo a reforma tributária, né, que passou ontem na CCJ e vai para o plenário agora à tarde. O que você acha que vai ser aprovada? Como é que está? Olha, infelizmente o governo Lula deturpou tudo aquilo que nós já vínhamos defendendo no governo Bolsonaro, porque a criação desse IVA dual que chama, né, que são os dois impostos, o CBS e o IBS, é algo que foi defendido pelo governo Bolsonaro, com uma diferença gritante que agora no governo Lula ele só pensa em aumentar a carga tributária, aumentar os impostos. Então assim, eles querem arrancar tudo, querem acabar com o setor de serviço e comércio, que são responsáveis por cerca de 80% da geração de empregos no Brasil, e vão lá e atacam esse pessoal. Então, uma pessoa dessa que pagava 3% de imposto vai passar a pagar 18%, 20%. Naqueles que geram empregos. Da consequência óbvia disso vai ser uma redução da geração de empregos. Então o governo quer esmagar o empresário, como se fosse um crime ter dinheiro no Brasil. Então acho que não leva em consideração que as pessoas trabalham por anos, por décadas, até construir o seu patrimônio, ter a sua própria empresa. O governo Lula quer taxar os empresários, que obviamente vai repassar o aumento dessa carga tributária para um consumidor final de um serviço ou num comércio, e o governo vai arrecadar para gastar. Então, a lógica do Lula é: vamos taxar a população para eu gastar. Então, é uma diferença gritante em relação ao que pensava o governo Bolsonaro, que a nossa proposta era a simplificação tributária, todos são a favor disso, só que na nossa proposta a gente saía do manicômio tributário para ir para uma posição, né, de previsibilidade, de transparência, de redução de carga tributária. E na proposta do Lula, agora, que ele está defendendo, a base dele está aqui defendendo no Congresso Nacional, a gente vai sair do manicômio para o inferno. E vão queimar o Brasil a passos largos, né, como já acontece em outros países que são dominados pela esquerda, como na Argentina. E eu acho que o ponto central ali, principal, já que se essa PEC for aprovada hoje aqui no Senado, eu acho que tem chance de não ser aprovada,
Mas caso ela seja aprovada, os efeitos práticos dela de verdade começam a partir de 2026, 2027, com as leis complementares que vão ser aprovadas, com as alíquotas exatas dos impostos que vão ser cobrados, e vão ser muito altos, a faixa de 30%, maior do mundo. Nós vamos ter o maior IVA do mundo. A gente não pode botar nossa digital num projeto como esse. Mas o presidente do Banco Central, que hoje é a grande instituição responsável por segurar a inflação, senão o Brasil já tinha degringolado, e inflação alta resulta em uma situação cada vez pior para os mais pobres, já que impacta ali não tem como não impactar, no arroz, no feijão, já que o governo também quer tributar os combustíveis e toda a cadeia produtiva, né, desde que o alimento é produzido até chegar na prateleira do supermercado. Isso tem um custo muito alto, vai chegar alto esse alimento para o consumidor, então o mais pobre vai comer menos. Ele penaliza os mais pobres, e graças ao Banco Central isso não aconteceu, porque a inflação continua estabilizada. Agora, em dezembro do ano que vem, que é quando sai o Roberto Campos Neto do Banco Central, e aí o padrão do PT para indicar um presidente do Banco Central é muito preocupante para todo o Brasil. Acho que nesse momento, no final do ano que vem, com a inflação já começando a descontrolar, com as contas públicas já completamente descontroladas, com a dívida pública aumentando absurdamente, e a indicação do governo Lula para um presidente do Banco Central vai afugentar de vez os investidores do nosso Brasil. Então hoje o Congresso tem que tomar uma decisão, do meu ponto de vista, é menos pior a gente rejeitar a aprovação dessa PEC tributária hoje e rediscutir um novo modelo de forma rápida, mas com essa mentalidade de redução de carga tributária, de transparência e de simplificação, como nós vínhamos defendendo, do que aprovar essa PEC hoje. A gente ia caminhar muito mais rápido para o precipício. Você acha que a reforma do jeito que ela favorece alguns setores da economia? Ela favorece principalmente a indústria, né? Essa proposta ela foi modulada em torno do interesse de algumas 6 ou 7 grandes indústrias. Tanto é que a proposta que a gente vê está taxando de sobremaneira, de uma forma desproporcional, descomunal, absurda, os setores de serviços de comércio, né, que são, como eu falei, responsáveis pela geração de quase 80% dos empregos no Brasil. Quer dizer, isso não tem como dar certo, não tem como dar certo. Então a gente está defendendo isso aqui, queremos a modernização da tributação, mas a reforma que estão propondo é demolir a casa, ao invés de reformar a casa. O senhor poderia citar essas indústrias que o senhor falou? Não precisa citar nomes, né, mas em especial pelas pessoas do governo que estão conduzindo a negociação aqui no governo, a gente sabe que eles trabalham para grandes indústrias. Né? Obrigado, senador. Obrigado.